Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Laís. Um podcast que traz rotina, tecnologia, informação, tudo que é relevante para o mercado imobiliário, para a sua operação conseguir performar mais, conseguir alçar novos voos e trabalhar de maneira inteligente. Como já me apresentei, eu sou o Diego Bonasti, apresento esse podcast e hoje estou muito bem acompanhado. Mas antes de apresentar a galera toda, porque a gente tem um time forte aqui hoje, eu vou falar um pouco do episódio. Esse terceiro episódio da segunda temporada, como vocês já conheceram os outros, a gente vem tratando do funil imobiliário. Então no primeiro episódio, atração de leads, o segundo episódio falou sobre a qualificação de leads e agora um ponto sensível da operação, a nutrição de leads, onde mora o famoso follow-up. E, como é tradição dessa temporada, eu venho para uma operação imobiliária, a gente está gravando dentro da operação rolando, está todo mundo trabalhando aqui, atrapalhando um pouquinho a operação, e trouxemos um especialista. A imobiliária em si hoje é a Lago e eu vou começar apresentando o nosso especialista, Rafael Machado, CEO da Traction Marketing. Se apresenta, fala um pouquinho da Traction, como que você atua no mercado imobiliário hoje, Rafa? Obrigado, Diego. Obrigado pela apresentação. Bom, sou CEO e fundador da Traction, uma empresa que está há mais de 10 anos no mercado. O mercado imobiliário é uma das nossas frentes, uma das nossas maiores frentes. A gente tem mais de 1000 projetos já na nossa carteira. Conhecemos a Laís, inclusive somos parceiros aí, da Laís em relação a marketing digital. E temos ali um carinho muito grande pelo mercado imobiliário, porque nos fez crescer muito, principalmente na era pós-pandemia, né, onde o mercado deu uma acelerada. Então, enfim, espero contribuir aqui com vocês, trazer dados e também obviedades, que é bom falar o óbvio várias vezes. Exatamente. Obrigado pela moral e pela presença, Rafa. A operação que nós viemos visitar hoje é relevante demais no interior de São Paulo. Estamos em Ribeirão Preto, líder do segmento na cidade, Lago Imóveis, Grupo Lago, com o CEO da Lago, Fabiano Marinho, e também Givago Nunes, o diretor de locação. Primeiro você, Fabiano, se apresenta e fala um pouco da história da Lago. Fala pessoal, aqui é o Fabiano, sou CEO do Grupo Lago, como o Diego já mencionou. Hoje a Lago Imóveis atua em Ribeirão Preto, a gente tem uma atuação regional. Nosso grupo hoje é um grupo de 12 empresas, então hoje nós temos, além de 2 imobiliárias, correspondente bancário, corretora de seguros, nós temos uma área de serviços, a gente aluga imóvel e fazemos mudança, limpeza, instalamos internet. Então a Lago é todo esse ecossistema. É um prazer recebê-lo, Diego, nosso parceiro, a gente que trabalha com a Laís já há bastante tempo, né? Lá desde o comecinho. Desde o comecinho. O Rafa também, seja bem-vindo aí a Lago Imóveis, né? E vamos trocar figurinha, falar com gente que entende, né? E falar de coisa boa. Bom, quem me conhece sabe, eu sou um fã e defensor da locação. E a gente reconhece quem gosta da locação. E hoje na Lago, o Fabiano me contou ali nos bastidores, ela começou com locação. E acho que passar a bola desse filho, que é a origem, que é a tradição da Lago na cidade para uma pessoa, porque o cara deve ser bom. E hoje nós recebemos ninguém mais, ninguém menos do que Givago Nunes, o diretor de locação da Lago Imóveis. Se apresenta, Givago, e fala um pouquinho da Lago, da tua carreira, me conta aí. Bom, boa tarde, é um prazer estar aí com vocês, poder dividir um pouquinho desse conhecimento. Apaixonado pelo mercado de aluguel, mercado de locação de imóveis. Atuo na Lago como diretor de locação, já há 20 anos atuando na locação de imóveis, e é um prazer receber vocês aqui, sejam bem-vindos à operação, a grandiosa operação que Ribeirão Preto tem no mercado de aluguel. Referência máxima. Pra gente, aluguel é um assunto especial aqui dentro da Lago, e a gente quer aí dividir um pouquinho de tudo isso com vocês hoje. É isso aí. Vamos falar de locação, de venda, de nutrição dessa galera, porque o Givago vai falar até melhor do que eu. Nutrição de lead de locação é um problema, é um pênalti, porque a jornada de cliente é muito curta, diferentemente de venda, mas não só de locação, vamos falar. E hoje, inclusive, estamos na Lago Vendas. Então, vocês têm 2 endereços. Me conta aí, operação 100% dividida? Hoje 100% dividida, Diego. Na verdade, temos 3 endereços.
Um endereço é administrativo e captação, outro de locação, e essa unidade nós estamos de vendas, né? E a Lago Imobiliário de 38 anos, nós somos a maior carteira de locação de Ribeirão Preto e hoje acredito também que é a maior operação de vendas de Ribeirão Preto também. É isso aí. Bom, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho de conteúdo, vamos provocar um pouco o Rafa para ele trazer um pouco do marketing, inclusive de outros segmentos para a gente conhecer. A gente entende, Rafa, e conhece que o marketing digital trabalha em cima de um funil de consciência. Sabendo que, vamos dar um exemplo, no varejo, a jornada de um cliente às vezes é 7 dias. Mais curta, às vezes as decisões são tomadas com muita rapidez, mais ou menos como é na locação. Eu tratava meu departamento de locação como um varejo, porque as decisões têm que ser muito rápidas, a concorrência é feroz. No imobiliário é completamente diferente, um cliente pode ter uma jornada de 60, 90, às vezes até mais do que isso, dias eu estou falando, chega a ter jornada superior a anos, porque ele está procurando, desenvolvendo, maturando isso dentro da família até comprar. Do teu ponto de vista de marketing, você acredita que o nosso setor, o imobiliário, ele trata todos os leads da mesma maneira, no mesmo estágio, ou o imobiliário já tem essa consciência de funil de consciência? Desculpa repetir. Olha, Diego, se tratam, não deveriam. Eu acho que o mercado imobiliário sim é mais conservador, ele foi mais atrasado em marketing, assim como a indústria. Mercados como varejo, como tecnologia, como serviços foram mais adiantados. Mas acredito que hoje a maioria, pelo menos os clientes que a gente trabalha, já faz essa divisão de estágio, muito por conta da concorrência, muito por conta da oferta e demanda, fundamentos de marketing, né? E apesar de ter multimercados e mercados que se comportam de forma diferente, os fundamentos não mudam. Justo. Quando você traz isso para o mercado imobiliário, você tem 3 pontos muito importantes para você trabalhar essas situações, esses momentos em que você trata o lead, principalmente na nutrição. Existe o momento de compra do cliente, e esse momento, o timing, é uma coisa muito importante no mercado imobiliário, porque as pessoas começam a procurar antes de realmente ter ali o dinheiro para comprar. Tá sempre esperando ali sair uma rescisão, uma herança. Então o processo começa antes. Então, se você ficar só focando no lead que acabou de ser ali convertido, muito provavelmente ele não está exatamente naquele timing. Acho que esse é o ponto 1. O ponto 2 é uma questão de potencial de compra. Tem aquele cliente que pode ter ou não ter condições de compra. Se ele está realmente com esse potencial, talvez seja uma das coisas que mais vai direcionar se ele vai comprar rapidamente ou se em outro momento, e até às vezes, como você falou, em outro ano, essa pessoa vai comprar. Porque a pessoa pode ter ser promovida, ela pode mudar de emprego e realmente receber um salário maior e ela vai estar num momento ali muito melhor de potencial. E o terceiro, e acho que todo mundo tem uma história negativa para contar aqui, é relacionado à solicitação de compra. O que é o diferencial indescritível para essa pessoa é exatamente aquilo que você vai ter que usar para fazer nutrição. Porque se a pessoa falou que quer 3 quartos e o corretor, o vendedor, oferecer e tentar nutrir coisa de 2, coisa em bairro que a pessoa não pediu, cara, isso mata qualquer tipo de nutrição de lead. Então, esses 3 pontos, assim, para mim, hoje, são os mais importantes a serem trabalhados, até porque um lead hoje, desde que ele entra até ele ter o fechamento, tem uma regra de Pareto que é 80-20, né? 80% deles, isso por dados mesmo, não compram no primeiro mês. Então, a nutrição de lead é meio óbvia. É óbvio que você tem que acarretar para esse lado. Necessário até diante desse indicador, né, que você trouxe. Não, acho que não só necessário. É necessário, ela né? mas como fazer? Como fazer? Coloca todo mundo na mesma pilha. Vou dar um exemplo, a Laís ela tem o remarketing, e o remarketing ele é segmentado. Então, para venda, para locação, campanhas específicas, eu quero tratar um cliente que não interagiu, um cliente que não encontrou o imóvel dele naquele momento, um cliente que pediu para eu chamar ele daqui a um tempo porque ele estava só pesquisando, já entendeu um pouco de parâmetro e me chama mais lá para frente. Então acho que não dá para colocar todo mundo na mesma prateleira. E a pergunta que eu queria trazendo essa posição do Rafa para dentro do nosso mercado imobiliário quando um lead entra para Lago, e a gente pode falar de venda e locação, lançamento, acho que a gente pode falar de todos os âmbitos que a Lago atua. Quando ele entra no CRM, ele não converte em 30 dias, no caso da locação, em 7 dias. Para onde ele vai? Ele entra na mesma pilha dos outros? O que a gente faz com esse lead?
Diegão, falando um pouquinho de venda, né? E o Givago vai deixar a bola de locação pro... né? Ufa! Hoje em venda, nós temos quando um lead entra para um corretor e que ele eventualmente encerra esse atendimento, né? No nosso sistema. Hoje eu tenho uma pessoa que está formando um time para trabalhar essas leads já fechadas. Para você ter uma ideia, no mês passado nós fizemos 2 vendas de leads fechados, então de clientes que foram encerrados e que a gente fez essa repescagem. E você falou, que eu lembro do nome da Laís Recicla, que a gente utilizou, até temos um caso... Pode falar, não tem problema. Laís Recicla era um nome que eu fiquei muito tempo com ele na cabeça. É um remarketing, mas não deixa da gente estar reciclando lixo. Porque como foi... O marketing vai me matar nessa, mas eu peço perdão antecipado. Não, é porque como a gente teve um case de bastante sucesso com a Laís Recicla, a gente gravou, né? Da gente usar a Laís Remarketing, né? Recicla, para esquentar esse lead, para repescar esse lead, como a gente chama aqui. E nós fizemos uma venda de R$1 milhão. E eu te digo, cara, 90% mérito lá do trabalho da Laís. Você nem pediu para falar nada aqui, mas eu fica à vontade, mas eu adoro propaganda. Porque realmente foi um case que marcou, assim. Então, eu acho que por várias questões. Lógico que tem a questão do fechamento desse lead, só para concluir, assim, por uma questão operacional, uma questão de maturidade do corretor também. Mas tem também o momento do cliente, né? Então, ter essa possibilidade de repescagem, ele é bem fundamental, porque certamente tem muita coisa parada na tua base lá que se tornará negócio daqui a pouco, né? Faz total sentido. E na nossa locação? Olha, falar assim, no ambiente da locação, a nutrição de aluguel, ela é excessiva, graças a Deus, no nosso ambiente aí, na nossa empresa. Muitos leads, alguns eu acredito que seja uma questão um pouco mais de conexão com o corretor. Então, você descartar, até porque a locação ela é rápida, né? A pessoa que procura, ou ela tem um problema, ou ela tem uma demanda, ou ela precisa de uma solução, o filho está passando na faculdade, você vem para um tratamento médico, você precisa mudar de localização, chegou o começo de ano, você precisa trocar de escola. Eu acredito que seja um pouco mais a questão da conexão com o corretor do aluguel ali. Diante dessa preocupação, você tem que estar semanalmente fazendo com que o gestor faça essa averiguação do que foi encerrado e tente, com outro corretor, reaquecer isso aí. Outro corretor? Com outro corretor. Aí seria literalmente reciclar até o atendimento. O atendimento por quê? Entra naquela questão que a gente fala muito aqui na Lago de gerações, né? Então, às vezes eu posso ter um corretor de uma geração X tentando alugar para uma geração Y e você não tem aquela conexão e não tem fit. Você não tem a resposta. É o famoso meu lead não responde. Ele vai lá, não deu match. Encerra. Exatamente. Faz sentido. Até porque o principal conflito entre as gerações é a comunicação, né? Então esse é um primeiro tabu a ser quebrado ali já nesse sentido, né? Se aproveitar com outro corretor, o sucesso ele é muito maior do que você ficar no outro corretor. Tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Isso aí é uma estratégia, eu acho que... Um outro ponto de nutrição, Givago, que eu acho interessante para a nossa locação é nutrir não só o cliente que quer comprar ou locar, mas nutrir o proprietário. Ele também é um lead. Ele chegou como um lead de captação. Então, eu lembro que, no meu caso, na última operação de locação que eu liderei, a gente nutria a base de proprietários, porque não tem nada pior do que você entregar a Disney para um cliente, atendendo ele rápido, com encantamento, mas depois o imóvel não está disponível. E aí você entrega o parquinho do bairro. Então, nutrir o proprietário, manter tua base ativa é importante. E uma outra forma é a de nutrição interna. Essa eu vou compartilhar, porque eu acho que faz sentido. Hoje, eu vejo que a locação ela tem parâmetros, padrões que a gente pode seguir, que a gente pode analisar. Eu tinha uma telemetria da minha locação. Então eu analisava cada contrato dos últimos 3 anos, por exemplo, e via quanto tempo cada cliente ficou em cada contrato ativo. E aí eu comecei a enxergar padrões. O meu cliente ficava numa média de 12 a 15 meses, dos 30 de contrato é o tempo que durava o contrato dele. Por que durava só isso? Vamos entender. Esse cara foi para outro imóvel, alugou um maior porque a família cresceu, comprou um imóvel e eu nutri a minha própria base e o cliente com isso. Então, dava 12, 15 meses, com 10 meses eu mandava uma mensagem para aquele cliente. Perfeito. Como é que tá a locação?
tá tudo bem? Tá pensando em crescer a família? Vamos buscar um imóvel novo para locação ou venda? E dali eu nutria departamento de vendas, nutria o próprio departamento de locação, até porque para mim imóvel que desocupa sempre foi bom negócio. Porque a gente vai alocar ele muito rápido de novo, vai continuar com a tua administração. Então tem N maneiras da gente nutrir esse cliente. Essa é uma informação assim, extremamente valiosa que você passou, porque a pessoa que compra um imóvel, muito possivelmente ela pode não comprar outros imóveis, mas aquela que loca, ela vai locar mais e vai comprar. Então você está pegando a nutrição realmente, criando esse relacionamento. Perfeito. E trazendo mais um pouquinho, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou puxar a visão do imobiliário e pedir a tua visão na sequência. Tem uma pressão gigante por meta. É uma concorrência absurda acontecendo no mercado, mesmo imóvel está numa pancada de imobiliária. Então existe uma pressão nesse time de que ele tem que converter. E se ele tem que converter, às vezes você não vai falar pro cara, eu preciso do número esse mês, vai nutrir tua base. E não, ele precisa fechar. Como é que hoje na Lago se equilibra essa balança? Porque senão você dissemina aquela máxima, que foi até o tema do nosso primeiro episódio, o famoso open bar de lead. Você chega no balcão do bar e tem lead novo, lead quente, o próximo lead é sempre o melhor e essa cultura, ela vem caindo por terra ultimamente. Mas como é que a gente equilibra isso? Eu pressiono você para vender, para alocar, mas ao mesmo tempo eu peço para você nutrir uma base de um lead que não está tão aquecido. É meio ambíguo isso. Como é que vocês trabalham isso dentro da Lago? E aí pode começar com o Divago agora, depois passo para o Fabiano. Bom, a gente tem uma cultura muito forte na gestão com o cuidado com o lead, porque antigamente você formava uma fila de pessoas na imobiliária, hoje essa fila ela é virtual e é o famoso lead, então você nunca sabe o que tem por detrás de uma tela, literalmente isso. O corretor, ele faz a prospecção, ele tenta aquele primeiro momento e já logo na sequência, no próximo dia útil, a gente tem o gestor fazendo o acompanhamento com ele. Pode ser que ele não tenha uma visão estratégica de uma outra oferta ou de um outro produto, e aí entra essa figura do gestor para poder gerar insights de ofertas de imóveis que sejam compatíveis com a busca ou a necessidade daquela pessoa naquele momento. A gente imaginar que o corretor tem o portfólio atualizadíssimo na mente é um grande erro. Então, a gente, pela cultura, a gente envolve os gestores justamente para aumentar a taxa de conversão entre o que eu recebo e a quantidade de negócios que eu faço. E a quantidade que eu já tenho lá atrás que eu posso repescar. Automaticamente existem ferramentas como o sistema que faz o disparo de imóveis semelhantes, a inteligência artificial que fica chamando o cliente. Hoje a gente utiliza a Laís provoca o cliente, se ele fica um tempo inativo sem responder, ela volta a provocar. Então, a insistência em cima é muito grande, mas a cultura do gestor em acompanhar esses atendimentos é muito grande, justamente por essas questões do open bar de lead. É só o que eles querem, é o lead, mas aí entra a questão de tratar esse lead, entendeu? Entender o tempo, a jornada do cliente, entender para atender. Na última ponta é sempre essa, entender qual a necessidade dele para atender do jeito que ele precisa. O fundamento é, ninguém manda um lead por mandar. Tem uma demanda por detrás daquilo ali. Você não clica no anúncio por clicar. Você tem que entender a real demanda que aquela pessoa tem para você conseguir agir em cima daquilo. Lógico que tem muitos casos que a gente, infelizmente, não consegue atender ainda. Mas todos os motivos você tem ali identificados. Na venda a mesma coisa? Diegão, assim, a visão que o Divago passou é uma visão corporativa, né, tanto para venda quanto para locação. Na venda que eu posso te contribuir, além das ferramentas, né, a Laís, a gente trabalha também com o sistema do Curoli, que tem ferramentas interessantes. Algumas dicasinhas assim de gestão mesmo. Vou te dar um exemplo. Gestão de tempo. De tempo. Básico do básico. De tempo e alguns gatilhozinhos que vão ajustando essa questão do lead. Vou te dar um exemplo. Dentro do sistema hoje, se o corretor ou se o atendente de locação fica com o cliente público, como que se chama, o que é público? Ele não fez o follow-up dentro do sistema lá no período que você define. Ok. Então, o seu colega pode fazer essa abordagem. Ele está disponível. Então, o cliente, hoje o corretor ou o atendente de locação que está nessa condição, ele fica retirado de receber novos leads, dessa roleta, pelo prazo de 2, 3 dias, para ele colocar a casa dele em ordem. Então, algumas coisas nesse sentido, alguns gatilhos de gestão que vão te ajudando ali nessa manobra com
com o lead, né? E a consciência, né? E aí vem o trabalho da gestão, a consciência de mostrar para esse corretor, para esse atendente de locação assim, ó, cara, você está saindo fora do atendimento, não é para te punir, não é uma coisa punitiva, é para você colocar a tua casa em ordem, para tua conversão que hoje está em 3,5% passar para ser 5, 7,5% e assim sucessivamente. Aquele passo atrás para dar 3 para frente. É isso. Até porque todos nós somos seres humanos, nós temos um limite do que a gente... Eu acho que um dos grandes lances da Laís é isso, né? Nós estamos limitados, né? Enquanto a Laís, ela trabalha 24 horas, 7 dias por semana e vai... Estamos aqui gravando enquanto os leads estão sendo atendidos lá. Acho que a máxima é sempre essa. O corretor está disponível enquanto o restante está rolando naturalmente. Na tua visão, como que você enxerga esse equilíbrio da balança entre a pressão de vender, de locar e entender... Acho que a agência de marketing, o marketing como um todo, ele tem um papel crucial aí, de orientar, de segmentar e de disparar para o canal certo e facilitar a vida do corretor na última ponta. Como que você contribui com essa questão? Para mim, eu concordo com eles que é uma questão comportamental e a partir do momento que a gente tem o erro do comportamento, eles de fato corrigem com gestão. Eu acho que é um dos casos. Até porque a gente já falou aqui com dados que a nutrição dos leads e até esse follow-up e esse esse lead quente, ele é muito nutritivo. Tem até uma coisa que eu gosto de brincar, que mídia paga é igual tigrinho. Ele é combustível, mas ele causa dependência também. Você fica querendo aquilo que parece quente, mas na verdade não é. Os fundamentos são os mesmos. É momento de compra, é potencial de compra e solicitação de compra. Se você enxerga no CRM alguém com objeção que não foi tratada, muito possivelmente, e tem potencial de compra, se eu fosse corretor, eu estaria olhando muito mais para isso. Faz sentido total, cara. A gente vai tirando algumas coisinhas, eu lembro das minhas operações, eu falo, cara, olha, às vezes é uma coisa que eu não pensei e que poderia ter me facilitado para tomar uma decisão lá na frente. Tem um termo que a gente usa, é pesado, mas parece que dentro da imobiliária tem um cemitério de lead, cara. Toda imobiliária que eu falo da Laís, o cara vira pra mim e fala assim, ela faz remarketing? Nossa, eu tenho 20 mil leads parados na base, ou seja... porque até então é fácil gerar, né? Exato. E a gente tem uma média, estudo de mercado, que a gente gasta aproximadamente R$80 por lead. E 70% dessa grana fica na mesa. Então aqui, acho que trazendo objetivamente, a gente está falando de multiplicar o valor do CPL, do custo por lead. Então, é difícil. Agora... Isso se mostra mais efetivo quando a gente trabalha direito o remarketing, o follow-up, a nutrição desses leads. Tem algum caso que vocês relembrem recente? Acho que no teu vai ser até mais difícil e mais valioso se a gente encontrar. Desculpa perguntar para o Fabiano quando você pensa no seu. Um caso de um lead que chegou e que depois de um tempo ele foi converter e por conta de que algum corretor fez aquele follow-up, nutriu aquele lead e acabou gerando ali um case de sucesso para a imobiliária? Diego, tem vários, né? Até porque para uma compra do imóvel são vários fatores e um fator importante é a maturidade do cliente nessa jornada, né? Muitas das vezes a gente começa a atender esse cliente no início de uma jornada e esse cliente ele está com muita disposição de visitar muitos imóveis, né? E isso vai gerar um atendimento mais longo. Às vezes o cliente chega até a Lago, onde essa primeira jornada já fez com outra imobiliária. Hoje de vendas nós temos 15 mil imóveis disponíveis, então gera uma quantidade de lead absurda todos os meses. Manter essa base atualizada, a gente estava falando de nutrição de proprietário, deve ser um desafio gigantesco. Não, é bem desafiadora e as ferramentas como a Laís são fundamentais nesse aspecto. Porque humanamente, ajuda a diluir, né? Humanamente é impossível você deixar 15 mil imóveis atualizados. Né? O lead, eu faço uma analogia aqui para concluir minha fala, é igual você receber visita em casa. Né? A porta bate, você abre a porta, você chega uma visita. Você começou ali a bater um papo, ofereceu um café, a porta bate, tem outra pessoa entrando. Aí você deixa aquela pessoa lá tomando café e você atende a porta de novo. Aí você traz, começa, a porta bate. Se toda hora você ficar abrindo a porta, você nunca bate um papo com quem está sentado na tua mesa. E o lead novo é isso, né? É abrir a porta toda hora. Então você tem que saber a hora de trancar a porta e falar, pera aí, agora eu vou dar uma atenção para quem já está dentro da tua sala, né? Justo. Então, usar ferramenta, maturidade do corretor, do gestor, e a cultura, eu acho que você insere essas pessoas aí mesmo nessa nutrição, né? Justo. Posso falar uma coisa antes dele contribuir? Manda. Faz 12 anos que eu trabalho com marketing digital.
ano a ano, a mídia paga só aumenta o valor. Ela nunca diminui. Então, se hoje a métrica é R$80, daqui um ano vai ser 100, depois 120, depois 140. E já foi 10. Abrir a porta cada vez está mais caro. Então, acho que é importante a gente pensar sempre saber nisso, o que né? fazer, exato. Saber como abrir essa porta e atrair o mais assertivo possível. Na locação, meu amigo. Na locação, a gente vive uma era de escassez de imóvel. Completamente, alguns perfis de O imóveis famoso são muito déficit habitacional escassos. aplicado à locação. Exatamente. Então, resgatar, por exemplo, o sistema ele gera o lead, você tenta o atendimento, mas é para um imóvel muito escasso. Nosso time de captação, o maior time da cidade, fazemos aí uma média de 1.000 captações mês, uma atualização de entrada e saída com um volume muito 1.000 grande. captações, joga uma bomba aí na tela, edição, joga uma bomba. 1.000 mês é sacanagem, é muita coisa. Na Aí é locação, referência. vou te contar um segredo. É mais fácil do que na venda, porque entra o imóvel, a gente pega aquele perfil de imóvel. Eu não chamo de cemitério de leads, eu chamo do Vale dos Leads. Vale dos Leads. É muito melhor de ouvir o Vale Pro dos Leads. Vale dos Leads, joga o perfil do imóvel e resgata todas as pessoas que prospectaram. Por quê? Você, na locação, embora seja aí comparado com varejo, uma locação muito mais rápida, um lead, você ainda tem uma maturidade de alguns perfis de imóveis, 4 suítes, uma casa térrea com 4 suítes, que demanda o cliente também numa jornada. Então, eu consigo resgatar no meu vale muitos clientes para imóveis que entraram hoje pela manhã e à tarde já está sendo visitado. Então, é uma estratégia de gestão que a gente tem. Qualquer oportunidade ali, qualquer imóvel diferenciado, corre para o Vale dos Leads, chamem todos para visita e a probabilidade de efetivar um negócio é muito grande. Você sabe, Diegão, só para complementar o Gival aqui rapidinho, o maior desafio hoje que eu enxergo na locação da Lago, porque você tem 15 mil imóveis disponíveis de venda, 16 mil na realidade, tem 5 mil de locação. A quantidade de leads chega a ser tão alta que lidar com essa quantidade de leads e com essa fila interminável de leads é o maior desafio, é conseguir organizar isso dentro da tua imobiliária, né, para não gerar uma falta de um atendimento, né, reclamações. Então, esse é um grande desafio. O lead cada dia mais caro, sim, né, abrir a porta cada dia mais caro e toda hora batendo e organizar, saber qual é a hora de abrir essa porta é bem fundamental, né? Eu vou entrar numa outra seara agora que eu vou te provocar primeiro. Lead frio ou lead em espera? Eu sempre tive esse ponto de interrogação na cabeça. Ele é um lead frio ou ele só é um lead que está em espera? Ou eu posso transformar a água em vinho? Eu posso transformar o frio em espera? E aí eu lembro que teve uma época de escassez no mercado e tem aqueles produtos que são ímpares. E aí eu tinha uma casa de esquina, térrea, 3 dormitórios, 2 suítes com quintal nos fundos, churrasqueira. Ou seja, todo mundo queria aquela Filezinho. casa. Só um lead vai ser quente, porque eu só tenho ela. O resto vai ser frio, porque não é uma casa fácil de captar. Como é que eu transformo água em vinho? Minha métrica na época, eu botei 3 clientes dentro do imóvel para visita. E o fato de eu ter um relacional com o cliente ali na hora da visita fez com que ele deixasse de ser um lead frio e virasse um lead em espera, porque ele teve esse relacional comigo, eu encantei o cara ali. Então, o que eu fiz? Cara, foi insano, mas eu virei e falei, os 3 estão dentro, a jogo aberto. Quem chegar com o documento primeiro leva. E eles visitaram o imóvel, tirava a dúvida de um, tirava a dúvida de outro, no imóvel grande e tal. No final, um chegou com o documento e eu me comprometi a procurar sob medida, on demand total, para aqueles outros 2 clientes. Eles gostaram tanto do meu atendimento que eles optaram, inclusive, por alugar um outro imóvel com características semelhantes, mas até de um padrão um pouco abaixo, pela segurança que eu passei, pelas opções que eu dei de garantia na época e tal. E eles confiaram em mim e falaram, pô, realmente vai ser difícil achar aquele unicórnio de novo. Vamos pegar um apartamento de 2 quartos com uma vaga que já está valendo. Isso é uma característica da locação. No marketing, como é que você mostra para uma imobiliária e como é que você explica para ela, ou se é possível fazer que nem eu fiz ali de transformar água em vinho, lead frio em lead em espera? Na verdade, é desmistificar esses 2 termos, né? Acho que todo lead, não existe lead frio, não existe lead em espera, lead é uma oportunidade de venda e um dos termos mais importantes para o mercado imobiliário hoje
que eu não sei se todas as imobiliárias levam em consideração, é a visita agendada. A visita agendada é o único momento em que você não tem só o produto, você tem o serviço envolvido. E no seu caso que você explicou, você teve o serviço envolvido, que isso gerou valor. A partir do momento que gerou valor, quando ele precisar de um imóvel, ele vai falar com você. Quando o relacionamento for em relação à compra de alguma coisa imobiliária, ele vai falar com você. Você vira o corretor da família. E é muito mais fácil até controlar as metas, por visita agendada. Hoje existe uma métrica geral, eu até descobri que a Lago aqui é até mais eficiente do que a média geral, que 1 a cada 5 visitas agendadas feitas gera uma venda. Ou seja, se minha meta de vendas é X, eu preciso fazer X vezes 5 de visita agendada. A energia tem que ser gasta na visita agendada porque é lá que não tem robô, não tem inteligência artificial. É o momento de você realmente se importar, empatia, atendimento, enfim, fazer o lado humano aí da venda que obviamente vai ser melhor. Nesse último tema, 3, para mim, 2 insights que são fundamentais. Primeiro, a forma de você encarar esse lead frio e o lead em espera da forma que você apresentou, mas o principal, o cemitério de leads existe. Desculpa, Givago. Existe, ele está na tua imobiliária. A não ser que você tenha um nível processual como a Lago tem, que ela transformou a água em vinho, ou seja, não existe mais um cemitério aqui. Na Lago, de acordo com a cadência, a forma como ela nutre aquele cliente, existe um Vale dos Leads, que é um local onde você pode ali de vez em quando pegar um lead e tirar um negócio bom dali, só está esperando o tempo certo. Então, sim, existe o cemitério, está dentro da tua imobiliária, e se você não trabalha do jeito certo, do jeito correto, do jeito inteligente, você não vai chegar a ter um Vale dos Leads ou conseguir entender a jornada de cliente, tal do funil consciente. Corretos? Eu acho que a objeção desse Vale dos Leads ou cemitério dos Leads é a coisa mais importante, porque esse lead ainda não virou um cliente. Ele não virou um cliente. Se você sabe tratar a objeção, você consegue fazer a uma pergunta venda certa. E sendo que ele saiu da inércia, né? O lead existe porque alguém em algum momento teve um interesse e apertou um botãozinho lá que chegou aquilo para você. Então, ele saiu da inércia. Então, essa premissa que o Givago disse lá na primeira pergunta, que, poxa, é sempre do interesse, é de fato, né? Então, total. Ele saiu do 0 a 0 e ele quer jogar o jogo. Se ele não está preparado, não tem as condições ainda, é depois, né? Então, é bem o que o Rafa tá comentando aí. Muito bom. Para Givago e Fabiana agora, existe algum tipo de lead, a gente falou de identificar padrões, que vocês percebem que ele volta sozinho? Que pergunta pra esposa se... Que vai perguntar a opinião da esposa. Muito bom, quem manda em casa, né? Cara, isso é algo que eu falava na apresentação da Laís. Quando a gente falou lá atrás da Laís reengajar, e aí vocês vão falar do padrão que vocês encontraram, eu dava esse exemplo. Falou, nossa, Laís, adorei esse imóvel, mas quem manda em casa é a dona patroa. Eu vou jantar com ela mais tarde e volto contigo. Se ele não voltasse, a Laís ia lá e chamava ele de novo no contexto da conversa. Esse reengajamento evoluiu. Ou seja, se o cliente fala com a Laís, ela tenta reengajá-lo 2 vezes, diminui essa diferença do lead frio para o lead em espera. E agora a gente lançou também um lead que não interage e a Laís vai lá e dá uma cutucadinha. Olha, tentei falar contigo e não consegui, tem algum horário para eu te chamar e tal. Então acho que a gente parte para esse outro caminho. Mas fora esse da esposa, tem algum lead que você já percebeu na locação ou na venda que... Ele mesmo sabe o tempo dele, ele volta daqui um pouco e fala, cara, obrigado por você ter respeitado o meu tempo, ou obrigado por você ter me chamado de novo, e eu nem estava lembrando mais disso, agora você me fomentou. Tem algum padrão que vocês já encontraram? Acho que de modo geral, desculpe, acho que de modo geral o cliente que ele é bem atendido, que você gerou valor naquele atendimento, seja ele um curto atendimento, aquele cliente que você consegue ter uma criatividade em vendas, por exemplo, de uma aprovação de crédito, de um caminho que ele, às vezes, não é trivial, de uma permuta, de um parcelamento de um valor imobiliário, né? Porque eu acho que uma das grandes dificuldades que nós temos é sempre o mesmo batidão, né? A pessoa manda o lead, aí você atende, a gente gosta muito da primeira visita em vendas, porque é a hora que você consegue ter o olho no olho e alinhar as expectativas ali e compreender a composição da família, a mente daquela pessoa ali, né? Que está visitando o imóvel. E, enfim, aí tem um batidão de receber o lead, fazer a visita e vamos tentar aprovar o crédito, fazer uma venda à vista. Poxa, mas tem permuta, tem parcelamento, tem espera, entendeu? Então eu acho que se você consegue agregar isso ao cliente, né, você consegue dar opções, usar alguma criatividade ali para sair do trivial, eu acho que para vendas esse é o cliente que volta, assim. Você não encontra o padrão, você cria o padrão. Você entrega relevância, serviço a ponto dele voltar.
Exatamente. Gostei do termo, inclusive, criatividade, né? Porque você vai ter que dar uma solução, prestar o serviço e ser criativo para que você chame a atenção de novo. Criatividade tem tudo a ver com marketing. Legal, né? Te chamou a atenção. É isso aí. No final das contas é não ser trivial, né? Não ficar preso no mesmo escopo. Eu acho que essa é a grande sacada da inteligência artificial. Até então a automação conseguia ser trivial. Sim. A inteligência artificial, ela consegue, você está falando lead frio, o lead X, o lead Y, os estágios, ela consegue identificar e não ser trivial, realmente fazer alguma coisa diferente ali na hora de reativar também, fazer um remarketing, enfim. Eu acho que nutrição não é insistência numa embalagem nova, sabe? É relevância entregue com o contato no momento certo, com o serviço de encantamento no momento certo, com a mensagem certa. Eu acho que nutrição não é só insistência com um rótulo novo, sabe? Rafa, vamos definir nutrição de verdade então. No contexto imobiliário, inclusive. Porque existe, no meu ponto, acho que existe muita confusão entre nutrição, follow-up, remarketing. Tá tudo debaixo do mesmo guarda-chuva, dentro da mesma casinha, ou são coisas diferentes? Tecnicamente no marketing, como que vocês tratam isso para trazer para o imobiliário? É tudo marketing. É tudo marketing. Mas até um termo imobiliário, um termo imobiliário diferente é o próprio remarketing. O remarketing, como termo de marketing, ele é antes do lead. Você teve uma interatividade ali com algum anúncio, alguma coisa, você não virou lead, você seria antes seguido. De virar o lead. Isso. No caso do mercado imobiliário, o termo já vai se popularizando de uma forma que eu vou reativar a reciclagem, eu vou reativar ele. Então, o termo vai ser usado da forma que ele precisa ser. A Laís criou esse termo no imobiliário, então. Eu acho que reciclagem é um termo melhor pra Laís deixar. Você populariza, é melhor, é legal. Fica a dica aqui pro marketing. Vamos ser democráticos, hein? Nutrição é quando você vai gerar valor para aquele lead, né? Ele já está na sua base, você vai gerar valor para ele, você vai realmente entender se existe uma condição melhor, existe algum produto que pode ser melhor para ele. E follow-up eu vejo muito mais como tática operacional. É a obrigação que você tem, a partir de você fez um atendimento, você vai fazer um follow-up, mandando os arquivos que você falou que ia mandar, mandando a ficha que ele precisa preencher. É mais tático operacional. Então hoje a automação ajuda muito em follow-up, tático operacional. Eu acho que a Laís, inclusive, o CRM prestam muito para isso. Acho que é uma dupla dinâmica. Exato. CRM mais inteligência artificial traz um fit absurdo para dentro da operação imobiliária. É isso aí. E a questão da nutrição, eu acho que envolve sim a automação a inteligência artificial, mas o cyborg, o lado humano, que é a criatividade de você falar, não, esse aqui eu sei uma objeção, eu sei tratar essa objeção e vou fazer uma coisa com carinho. Você escolher onde você vai usar a ferramenta e o humano. O CRM a cada 3 meses vai reativar a base inteira, por exemplo. Não a base deles, que a base deles é gigante, não existe reativar a base inteira. Mas ela vai fazer o trivial. Agora, a criatividade ali consolidada junto, eu acho que é uma maneira bacana. Não quero gerar problemas para o marketing da Laís. Não, pelo contrário, eu acho que a democracia é tudo. Fabiano, na Lago, na prática, quem é que cuida dessa nutrição? É corretor, marketing, delega para ferramenta, delega, não delarga. Eu acho que a ferramenta ela é operada. A gente até fala que todo mundo pergunta, o remarketing não podia ser automático? Entrou um lead desse imóvel que aquele que a gente já tem, ele já manda. Perde assertividade. Eu acho que o feeling humano conta junto com o dado agora. Eu falo muito de que dados como opinião com farofa, mas tem algum momento que você tem que entender, ter esse feeling, esse time, essa temperatura. Quem cuida disso na Lago hoje? Então, hoje, tanto na venda quanto na locação, né, Givago, é o operador ali desse lead, seja o corretor ou o atendente de locação. Existem algumas ferramentas, né, que têm ajudado. O nosso CRM aqui, que eu já disse, a gente está num piloto, num teste aqui, onde se o corretor conversar com esse cliente dentro do nosso aplicativo, essa conversa já é registrada automaticamente lá no CRM. Então, tem aparecido algumas ferramentas de mercado assim que tem facilitado um pouco isso. Hoje a responsabilidade disso é do operador, do consultor de locação, do atendente de locação ou do corretor, mas sobre uma gestão, né, uma tutela aí de um gerente, do gerente geral, de um diretor, né, Givago? O Givago pode comentar até melhor, porque na locação é um número absurdo, né, de atendimentos. Eu ia chegar exatamente lá. Como é que você nutre isso lá? Não, o follow-up para nós ali, ele é extremamente importante, porque é onde você acompanha o que vem sendo feito.
Você não consegue controlar o que a pessoa fala, mas o follow-up você vai tendo os registros e no volume operacional que nós temos, o sucesso se dá por conta do follow-up. O follow-up ele não deixa nada esquecido, os gestores vão acompanhando, ele sabe o que é que vem sendo falado, com a ordem de atendimento aberta e esse follow-up sendo mantido ativamente ali, a IA do sistema vai ofertando imóveis para o cliente. Então, é uma continuidade de um bom atendimento, porque tudo hoje é bom atendimento. A pessoa, ela chega, é muito raro você fazer negócio pelo imóvel que ela te manda pelo lead. É o atendimento que dá consciência. Todo mundo quer pagar R$1.000 para 3 quartos, área de lazer, portaria 24 horas, numa área muito bem localizada. Mas aí você vem com o atendimento, dá consciência, oferta outros produtos e chega na assertividade ali. Sistemicamente, se fica tudo debaixo do guarda-chuva, que nem ele falou, tudo é marketing. Existe um momento do remarketing, existe um momento ali da nutrição, mas eu classifico o follow-up na minha operação volumosa como a cereja do bolo, porque é aonde a gente consegue oxigenar, acompanhar o controle de tudo isso. No aluguel, num volume muito grande aí, de leads, 5.000, 6.000 leads, cada gestor e nós da direção, sempre pelo follow-up você consegue saber como que aquilo ali está sendo conduzido, o que está sendo ofertado, no tempo em que foi ofertado, porque a questão de tempo para nós é muito importante. Então o registro do follow-up designa ali o tempo que o lead entrou, o tempo que ele teve uma resposta, o tempo que você foi mais proativo. Então, para nós faz muito sentido. E eu tenho uma linha muito tênue que divide a nutrição, follow-up, do ruído negativo. E eu imagino que o marketing tenha um conceito para isso, de que como eu calibro a nutrição para ela não ser invasiva demais, gerar um ruído e às vezes até afastar o cliente, porque eu acho que tem esse ponto, follow-up, cadência, mas tem uma técnica, o marketing traz isso de maneira lúcida pra gente? Vou falar de maneira desromantizada, vou falar a verdade. Marcha. Entre uma linha de você ser passivo e uma linha de você gerar ruído, fique muito mais próximo do ruído do que do passivo. O passivo é o pior. O passivo você não faz nada e o outro vai fazer da forma dele e possivelmente ele vai captar atenção e vai fazer. Vivemos um mundo canibalizado, vivemos uma oferta e demanda de mercado canibalizada, então tem muita gente tentando vender. Fique mais próximo do ruído. Como ser menos ruído, né? Eu preciso insistir 7 vezes, 8 vezes? Se você investir no cliente 7, 8 vezes perguntando, e aí, já fechou a proposta? Já pensou? Já pensou? Você está cobrando, cara. Ninguém gosta de ser cobrado. Você não gosta de ser cobrado? Ninguém gosta de ser cobrado. Agora, se você pega a objeção dele e tenta gerar valor, você viu que saiu um supermercado ali na frente, agora melhorou ali, é uma questão que você tinha falado. Você está trabalhando para o cliente e você está gerando valor para ele. Essa forma de reativação pode me incomodar 10 vezes, a pessoa está trabalhando para mim. Pode me incomodar 15, 20 vezes. Agora me cobrar, não. É um ruído diferente, é capaz desse cara falar, cara, me dá mais um tempinho, eu não estou pensando nisso agora, estou focado em outro assunto. Ele vai dar objeção Exato. de novo. Sim, ele vai dar objeção de novo. Ele vai te dar um próximo passo. E você vai criar na cabeça de novo aquele desejo. Ele não estava às vezes pensando na casa de novo. De repente, ele volta a pensar e volta a sonhar, ficou quente de novo. Concordo, mas mais próximo do ruído. Sejam vendedores. Pode ativar. Você vai ter a perda menor. A perda é menor. No aluguel, às vezes, a pessoa procura um imóvel um pouco mais barato, distante da escola do filho, aí ela gasta com transporte, ela gasta com Uber, com isso, com aquilo. Ou seja, no atendimento você consegue ilustrar para ela que você pagar mais caro um pouco no aluguel numa determinada localização te gera uma economia do outro lado. Sim. Que ela teria. E para ela faz todo sentido, mas naquele momento ela não consegue fazer essa conta. A conta dela é o custo do aluguel. Puxa, esse apartamento é R$200 mais caro, mas se você necessitar de um transporte, de um Uber, não vai ficar 30, 40, 50 reais, vai ficar R$8, R$9. Então a economia que você gera disso, a questão de estar próximo do trabalho, de estar próximo da escola de filho, é literalmente o atendimento, né? E você gerar o valor para ela em cima daquilo que ela está investindo de moradia. Isso traz lucidez para algo que eu defendo muito. Eu acho que quando a gente fala de cadência, dá aquele tom marcial. Não importa o que o cliente quer. Isso é coisa de corretor. Quando a gente fala
de nutrição, da forma como foi apresentada aqui hoje, é muito mais consultoria. E eu acho que a profissão imobiliária, eu vou falar a profissão de corretor de imóveis, que eu quero é exatamente contra isso. Ela tem que ser reavaliada. Acho que somos consultores de imóveis e não mais corretor. Ninguém tira pedido. Eu acho que a gente abre margem para isso. A gente está indo para o último bloco. O papo tá legal, mas o nosso compromisso é de fazer algo ajustadinho para todo mundo conseguir assistir. E falando em assistir, vou fazer um breve comercialzinho, como é de lei. Não deixem de entrar lá no YouTube e se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo com quem você acha que vai ser relevante. E o principal, estamos disponíveis no Spotify, Apple Podcast, YouTube no canal da Laís. Tem muito conteúdo bacana no Instagram, nos siga nas redes sociais. Se inscreve no nosso canal, compartilha nosso conteúdo, porque é para ecoar para o mercado como um todo. Nutrição não escalou porque eu dependo da memória humana, do tempo, da gestão do tempo do humano. O que muda quando ela passa a depender de dados e comportamento? Então eu falo muito que a Laís, a era do pré-atendimento da Laís vai ser eterna. Ela é uma pré-atendente, mas ela é uma pré-atendente muito inteligente. E ela começa a trazer insights de qual imóvel captar porque é o mais procurado, de qual região tem mais demanda, ela consegue filtrar e cadenciar os leads. Então, posso facilitar, porque não escalou a nossa nutrição, porque o humano tem outros afazeres e você incorre em erro porque nós somos passíveis de erro. Rafa, grandes marcas do varejo têm automação de nutrição sofisticada já há anos. CRM, fluxo de e-mail, o retargeting comportamental. O mercado imobiliário ficou para trás nisso. Por quê? Eu acho que o mercado imobiliário ele veio de empresas familiares, de Corretor bem sucedido. Isso, exatamente. Que muito provavelmente pode estar na segunda ou na terceira sucessão e não entrou numa era tecnológica. Isso serve para outros mercados também, como eu falei anteriormente, como indústria. Então, assim, a partir do momento que você tem essa diferença de geração, você tem menos aderência à tecnologia. O que faz as pessoas correrem mais atrás da tecnologia? Quando existe a concorrência utilizando a tecnologia e passando na sua frente, quando você começa a perder mercado. Marketing é sobre mercadologia. Toda vez que você perde mercado, você precisa olhar para marketing. E hoje, até assim, né, nós somos comandados durante muito tempo por narrativas, né? Desde os primórdios humanos, sempre a narrativa, as histórias que coordenaram como a gente deveria viver. Hoje, como a gente tem uma enxurrada de dados, eles estão passando a ter mais razão do que a nossa própria narrativa. Então, assim, são duas junções que vieram acontecendo para o mercado correr atrás. Ainda o mercado imobiliário está correndo mais atrás porque ainda tem aquela aptidão de vendas muito agressiva. Então acabou acelerando um pouco mais, principalmente depois da digitalização da pandemia. Sim. Mas hoje, comparado a outros mercados, ele ainda é retrógrado, principalmente em conceito de marketing, em ações básicas, arroz com feijão que poderiam ser feitas e até em maturidade do vendedor, do corretor, que hoje eles têm se tornado cada vez mais consultores. Eles têm até se vestido melhor, se comportado melhor, prestado mais atenção na oratória. Produzindo conteúdos relevantes. Conteúdo próprio. A inteligência artificial, ela subiu a linha de mediocridade. Então, o medíocre não tem mais espaço, agora é daqui para cima. Então, quem não for consultor, na verdade, é cemitério dos corretores. Cemitério dos corretores é muito bom. Você trouxe um ponto no começo que eu vou trazer uma filosofia pra gente filosofar um pouquinho. O mercado imobiliário que eu conheci era aquele que você acabou de narrar. O cara se aposentava, ia ficar em casa o dia inteiro e a mulher botava ele pra correr. Falava, pelo amor de Deus, não fica aqui, tá? O que ele ia fazer? Virava corretor de imóveis. Tirava o Cresce e aí a gente teve a primeira fase do imobiliário aí. E esse cara, alguns deles, se tornaram corretores extremamente bem-sucedidos. E tem grandes imobiliárias. A primeira virada de chave, a primeira revolução que eu vejo no mercado foi a entrada das mulheres. Porque a mulher não tinha espaço, ela conquistou e ela tinha que provar. Então ela tinha um comprometimento com performance, uma visão muito mais sensível e holística da operação, comprometimento com o processo e como tudo é aspiracional. O homem aspirou, porque a mulher começou a passar ele muito fácil. Ele aspirou e melhorou. Então essa foi a primeira grande revolução. A segunda grande revolução, meados de 2000 a 2010, vamos pensar assim, entrou CRM, entrou
WhatsApp, eu atendia só até às 6 horas da tarde, eu comecei a atender até 10 horas da noite, o cliente mandava mensagem 3 horas da manhã achando que eu só ia ver, mas quando eu ia fazer um xixi à noite, aquilo me dava coceira e eu atendia o cara, então você começou a trabalhar full time. E a próxima revolução que a gente já está vivendo é a revolução da inteligência artificial que traz dados. Em cima de dados a gente toma decisões mais assertivas. Vocês enxergam da mesma maneira essa evolução do mercado imobiliário rumo a processo? E aí o último ponto, aquele corretor bem-sucedido está no momento da sucessão, que é o que eu mais encontro por aí. Filhos que já estão assumindo a operação ou até grandes diretores que começaram lá de baixo, se formaram dentro da imobiliária e estão assumindo a operação agora. A evolução do mercado seguiu esse caminho e como vocês enxergam a ajuda hoje, que eu vou chegar nesse ponto já, da nutrição com essa nova sistemática? Deixa eu começar. Eu sou um caso desse. Eu comecei eu sou um caso desse, é bom demais. Atrás, prova social. E fazia contrato na máquina de escrever, datilografava boleto, grampeava 12 boletos. E hoje eu assumo uma operação de locação totalmente baseada em dados. Então, eu começo meu dia com os dados que os meus leads geram, demanda de localização, demanda de imóvel, alinho o time da captação baseado nos dados que eu tenho da demanda que está me provocando ali. Então, hoje eu consigo fazer uma condução mercadológica 100% baseada em dados, mas numa era onde a gente era arcaico ainda, apresentava imóvel com fotografias em pastas e tudo mais. Essa mudança eu acho que trouxe grandes benefícios. Saudades. Grandes benefícios. O que já ficou. Muitas histórias. Cara, muita coisa. Mas eu acho que a tecnologia hoje ela contribui muito mais para a gente alavancar grandes números. A gente vive recordes atrás de recordes aqui dentro da Lago e eu acredito que isso se dê em função de conseguirmos ter os dados à frente da operação. Então, nada do achismo, nada do que cada um pensa, mas tudo muito baseado em dados, assim. A tecnologia favoreceu esse ponto muito bem. Eu vejo assim, Diego, primeiro, a gente em 2026, né, a gente está falando ainda da importância de dados e um mercado, né, como o Rafael falou no começo, assim, que demorou um pouco em relação a outros, a um desenvolvimento. O dado, a inteligência artificial hoje, trabalhar com a Laís, sabe, tem que ser commodity, assim. A gente tem que falar de outras coisas, porque isso daí, se a imobiliária que está ouvindo lá do outro lado da tela não tiver, cara, seu negócio vai fechar. Porque você não tem mais para onde correr. Se você não concordava, não gostava, seu negócio tá fechado. O debate tem que ser a partir de passar disso, né, de fechar com a Laís, de entender os dados, né, de ter uma inteligência de sentido, tem que ser em relação às pessoas. Exato. O que o Givago trouxe, por exemplo, em relação às questões das gerações, que a gente tem um projeto aqui, é isso que a gente tem que falar. A diferença de uma geração, o que é fazer um bom atendimento. Sabe por que está cada dia mais difícil vender um imóvel? Porque nós, seres humanos, estamos cada dia mais complexos. E o cliente é reflexo da sociedade. Total. Então, você vai atender esse cliente, você tem que se adaptar a ele, não é o contrário. O centro do negócio não é o corretor, não é a imobiliária, é o cliente. E quem tem que orbitar isso somos nós, né? Então, eu acho que entender essa complexidade, entender que o mundo é esse, que o jogo é esse, então tá beleza. Então, assim, eu acho que falar hoje de dados da Laís, poxa, cara, faz um trabalho. Essa é uma imobiliária que cresceu 750% nos últimos 5 anos. Isso. E a Laís foi fator fundamental. Se quem tá ouvindo não entender que a Laís é importante pro seu processo, cara, tem que mudar de mercado, não tem jeito. Contratem marketing, não brincando, cara. Eu adoro esses depoimentos espontâneos, assim, acho que faz muito sentido. Nós começamos esse episódio com uma ideia simples. O lead não está pronto. Nem todo lead está pronto. Tem lead que está pronto, tem lead que não está. E esse lead ainda não está pronto, é o que separa uma imobiliária que perde venda daquela que troca por negócios fechados daqui 2 meses, daqui 3 meses, daqui até um tempo maior, se for o caso. Eu acho que a nutrição bem feita, ela funciona meio que como um GPS. Ela te direciona, empurra o cliente, mas acompanha o caminho dele e quando ele está no momento certo, a imobiliária já está lá esperando.
Então, quando ele chega na hora certa, a imobiliária está lá posicionada, esperando ele. E isso atrelado a muita tecnologia, atrelado a muito processo, a muito fomento de performance, o time tem que performar. Eu quero fechar esse episódio agradecendo demais a esse bate-papo, a oportunidade de estar trazendo o nosso episódio para dentro da Lago, a oportunidade de ter um cara que manda muito no marketing, que tem uma agência que é super renomada e vem dar seus pitacos mais técnicos aqui pra gente, trazer uma visão diferente. Eu acho que vários insights ficaram aqui hoje. De novo, só agradecer, Rafa. Você sabe que a casa da Laís é sua casa. Quando o foguetinho da Traction tá lá em todas as pra mesas. você, inclusive. Tá aqui, eu já tenho lá, vou levar outro. Vou levar outro. Parabéns pela operação de vocês. É uma operação sólida, é uma operação tradicional, imponente, dentro de uma cidade grande como é Ribeirão. Então eu falo que não é uma cidade pequena a ponto dos dados não serem relevantes. Pelo contrário, os números de Ribeirão são extremamente relevantes. Parabéns pela operação. Obrigado. Divago, eu sou seu fã, Mate. Você é o cara que eu entrego a camisa para você autografar. Locação é para poucos. E são poucos que fazem locação como nós fazemos e que ainda tem cabelo como o Divago, porque eu perdi meus cabelos na locação. Obrigado a você que assistiu mais esse episódio, que vem acompanhando a gente num conteúdo muito honesto, buscando entregar o melhor a título de informação, performance, rotina, tecnologia, inteligência artificial, práticas que o mercado imobiliário precisa conhecer. De novo, ativa o sininho, se inscreve, Apple Podcast, Spotify, YouTube, todas as plataformas, o Fala Laís está disponível. E não percam o próximo episódio, esse falamos de nutrição, a próxima etapa do funil é conversão. Então fique atento, em breve notícias do próximo episódio do Fala Laís. Obrigado, gente, mais uma vez e até a próxima. Valeu!